Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar sobre os lipídios e vamos falar de mais algumas classes. Então vamos para a quarta classe de lipídios, que são os carotenoides. Carotenoides são pigmentos lipídicos, então são pigmentos, algo que dá cor. O principal pigmento lipídico, o principal carotenoide que sempre aparece em provas é o beta-caroteno, que está presente nas cenouras, no mamão, em alimentos de cor alaranjada. Esse beta-caroteno ele é importante para a formação da vitamina A e que é fundamental para a nossa visão. Então, esse é o principal exemplo que nós temos de carotenoides, que é o beta-caroteno. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês é o seguinte: os carotenoides, eles estão presentes também no processo de fotossíntese das plantas. Lembra que eu comentei com vocês que a clorofila é o principal pigmento e que dá a cor verde das folhas das plantas? A clorofila é o principal pigmento, só que não é só ele que é o principal, que é o fundamental para a fotossíntese. Essas bolinhas verdes aqui é clorofila. A clorofila é o principal pigmento da fotossíntese. Só que nós vamos ter também os carotenoides que vão ajudar no processo de fotossíntese. Então, se alguma questão aparecer, além da clorofila, o que é responsável, o que vai auxiliar o processo de fotossíntese? Aí vocês vão marcar carotenoides, tudo bem? Então, essa classe de carotenoides ela é bem tranquila. É um pigmento, o principal deles é o beta-caroteno, que se transforma em vitamina A. E também nós temos que lembrar que os carotenoides podem ajudar o processo de fotossíntese. Tudo bem? A próxima classe de lipídios, e uma das mais importantes, cai muito em prova, são os esteroides. Qual que é o principal tipo de esteroide? Vocês vão me responder que é o colesterol. Cuidado para não confundir. Colesterol não é glicerídeo, não é óleo e gordura. Não. O colesterol está dentro de outra classe, que é chamado de esteroide. E qual que é a função do colesterol? Primeira coisa, a mais importante, colesterol só existe em animal, não existe colesterol em vegetal. Então, esse é o primeiro ponto. Quais são as funções do colesterol? Primeiro, ele é responsável por fabricar hormônios sexuais. No caso do homem é a testosterona, no caso da mulher é o estrógeno. Então, são os principais hormônios sexuais e quem faz eles é o colesterol. Segunda coisa, segundo ponto importante, nós temos colesterol na membrana plasmática das nossas células. Então, o nosso corpo tem milhões e milhões de células. Só que na membrana plasmática das células, nessa região aqui, ó, nós temos o colesterol. E por que é importante falar isso? O colesterol, quando ele está lá na membrana plasmática da célula, ele dá uma estabilidade na membrana. E qual que é a outra importância do colesterol na membrana plasmática? É que o colesterol ele pode ser responsável por fabricar a vitamina D. E como que isso acontece? Quando a gente vai tomar sol, o sol bate na nossa pele, bate nas células da nossa pele e as nossas células têm a membrana plasmática. Só que nessa membrana plasmática nós vamos ter quem? Nós vamos ter o colesterol. E aí, quando a luz do sol bate na nossa pele e que bate no colesterol, esse colesterol vai se transformar em vitamina D a partir de uma série de reações e essa vitamina D ela vai ser importante para ajudar na absorção do cálcio que vem dos nossos alimentos, da nossa alimentação, tudo bem? Então, o colesterol, além de fabricar os hormônios sexuais como estrógeno e testosterona, ele ainda ajuda na fabricação da vitamina D e está presente nas membranas. Só que lembra esse ponto, está presente em membranas de células animais e não de células vegetais. Cuidado com esse detalhe.
Então, aqui eu trouxe, ele está presente em membranas plasmáticas de células animais e é um precursor da vitamina D. E essa vitamina D vai ajudar na absorção do cálcio. Então, aqui eu trouxe um esquema da membrana plasmática. Lembra que a gente tem a bicamada lipídica, então são duas camadas de membrana. São duas camadas de fosfolipídios. Lembra que eu expliquei sobre os fosfolipídios? Que são moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Por que isso? Porque nos fosfolipídios, ali na membrana plasmática, nós vamos ter uma parte que é polar, que está representada por essas bolinhas aqui, e nós temos também a parte apolar desse fosfolipídio, que está representado por essas perninhas aqui. Tudo bem? Lembrando que a parte polar, que são as bolinhas, sempre vai estar virado para fora. A parte de fora vai estar em contato com a água da mesma forma que do lado de dentro da célula. Por isso que as bolinhas estão viradas para fora, porque elas vão estar em contato o tempo inteiro com a água. Ok? Aqui na nossa membrana plasmática nós temos o colesterol, que está representado em verde, e quando a luz solar bate nesse colesterol, ele é transformado em vitamina D, ok? Agora a gente passa para uma função bem interessante que também tem uma curiosidade por trás. Então vamos lá. O colesterol, ele está presente em membranas celulares animais, ele é responsável pela fabricação dos hormônios sexuais e também fabrica a vitamina D. Só que tem uma outra função também. O colesterol, ele é responsável por fabricar os sais biliares, ou também chamado de bile. Vamos lá. Aqui nesse desenho, nós temos o fígado e aqui, bem embaixo do fígado, nós temos uma vesícula que está em cor verde, que é chamada de vesícula biliar. Bom, aonde que tem a produção da bile? Essa é a primeira pergunta. Aonde que tem a produção da bile? Pergunto para vocês, é no fígado ou é na vesícula biliar? Muitas pessoas associam esse nome bile com a vesícula biliar e já acha que a bile é produzida na vesícula biliar, nessa parte verde aqui. Na verdade, não. Cuidado com isso. A bile, ela vai ser produzida no fígado. O fígado produz a bile e depois que essa bile é produzida pelo fígado, ela vai ser armazenada na vesícula biliar. Então, qual que é a função dessa vesícula biliar? É somente armazenar a bile, é somente guardar aquilo que foi produzido pelo fígado. Então, é o fígado que faz a bile, a vesícula só vai armazenar. Então, esse é a primeira explicação que eu preciso passar para vocês. Segundo ponto, como que o fígado consegue fazer essa bile? Como eu falei para vocês, quem faz a bile é o fígado, mas é a partir de quê? Qual que é a matéria-prima que o fígado vai usar para fazer essa bile? É justamente o colesterol. Então, de onde que vem esse colesterol? Lembra que eu falei com vocês que a pessoa pode se alimentar de alimentos de origem animal para conseguir esse colesterol? Ou então pode usar aquele óleo reutilizado que o fígado vai pegar e produzir o colesterol? Lembra que eu falei disso? Então, o fígado, ele utiliza esse alimento de origem animal ou através daquele óleo reutilizado. E a partir disso ele vai fabricar o colesterol. Tudo bem? E aí, o que que acontece? Esse colesterol que está lá no fígado, ele vai ser transformado em bile. E essa bile vai ser armazenada na vesícula biliar, ok? Então, percebam que tudo acontece aqui no fígado. O fígado pega o colesterol que vem da sua alimentação de origem animal, ou então o fígado faz o quê? Pega aquele óleo que você comeu lá da fritura e transforma aquilo em colesterol. E a partir disso, ele pega esse colesterol que está lá no fígado e transforma em bile. E aí, depois que ele faz essa bile, ele manda para a vesícula biliar, para a vesícula poder guardar, para poder armazenar.
Qual que é a importância da bile? Qual que é a importância da bile que está aqui armazenada na vesícula biliar? Ela é importante para ajudar na digestão de gorduras. Então vamos lá, vamos supor que você tenha se alimentado, tenha almoçado algo que tenha bastante gordura. E aí essa gordura passa por todo o seu sistema digestório e chega lá no seu intestino. E aí, o que que acontece? Lembra que eu falei que a bile fica guardada aqui na vesícula biliar? Assim que a gordura chega no seu intestino, essa bile, ela é jogada no intestino. Então, a vesícula biliar vai começar a liberar a bile lá no seu intestino para poder ajudar a digerir aquela gordura. Agora, olha a palavra que eu falei. A bile vai ajudar a digerir a gordura. Ela não vai digerir. Como assim? Eu vou explicar para vocês como que acontece. Deixa eu só mudar de cor. Pegar essa cor laranja aqui, ó, para representar a gordura. Então, vamos supor que você tenha comido um alimento cheio de gordura, tá? Então, essa gota de gordura aqui eu desenhei de amarelo. E aí, assim que essa gordura cai no seu intestino, o que que vai ser liberada lá da vesícula biliar? É a bile. Só que quando a bile chega aqui, nessa gota de gordura, o que que ela faz? Ela vai digerir essa gordura? Não. Ela vai dividir essa gota de gordura grande, vai dividir em partes menores. É como se ela estivesse separando essa gota de gordura em partes menores para facilitar a digestão que vem logo após isso. Professora, qual que é o nome desse processo em que a bile solta essa gordura, reparte essa gordura em partes menores para facilitar a digestão dela? Qual que é o nome desse processo? O nome desse processo é emulsificação. Então, o que é emulsificar? É quando a bile ela ajuda a separar essa gota de gordura em partes menores. Mas é a bile que vai digerir efetivamente? Não. Eu vou explicar agorinha como que acontece a digestão dessa gordura. Esse emulsificar é a mesma coisa que um detergente faz. Então, vamos supor que você vai lavar uma frigideira que está cheia de gordura. Quando você joga o detergente, essa gordura não se espalha, não fica mais fácil de você lavar aquela frigideira que está suja com gordura? É a mesma coisa que a bile vai fazer. A bile, ela vai separar essa gota de gordura para fazer com que as enzimas que digerem essa gordura possam realmente digerir essa gordura que você comeu. Então, qual que é a função da bile? Primeira coisa, a bile, quem é que produz a bile? É o fígado. Depois que a bile é produzida pelo fígado, ela vai ser armazenada na vesícula biliar. E aí, quando você come gordura e a gordura chega no seu intestino, a bile sai da vesícula biliar e faz o que com essa gordura que você comeu? Vai emulsificar. O que é emulsificar? É agir como um detergente. Vai separar aquela gota de gordura enorme em partes menores. E aí, depois que essa gordura é separada em partes menores, por causa da bile, agora que essas gotas estão bem menores, as enzimas que quebram gordura, que são chamadas de lipases, vão fazer realmente a digestão dessa gordura. Então, cuidado! Quem é que faz a emulsificação de gordura? Quem é que reparte em partes menores? É a bile. E quem é que faz realmente a digestão dessas partes menores de gordura? São as enzimas, que são chamadas de lipases. Então, cuidado, hein? A bile não digere nada, ela só vai ajudar, ela só vai separar em partes menores. Enquanto que a digestão das gorduras, quem faz essa digestão são as enzimas, que são chamadas de lipases. Tudo bem até aqui? Complexo? Nem tanto, né? Então, eu vou mudar a cor da minha caneta e vou dar mais uma informação para vocês. Eu coloquei para vocês aqui do lado um vaso sanguíneo
que está cheio de colesterol. Está com muito colesterol. Como que esse colesterol foi parar nesse vaso sanguíneo? Lembra que eu falei com vocês que quem é o responsável por pegar o colesterol e lançar no vaso sanguíneo? Quem é que faz isso? É o chamado LDL. Lembram disso? Que o LDL ele só tem uma função: lançar colesterol nos vasos sanguíneos. Então, por isso que esse vaso sanguíneo está com essa placa de gordura, porque o LDL que lançou aqui no vaso sanguíneo. E o HDL, o que ele faz? O HDL é chamado de colesterol bom porque ele retira esse colesterol dos vasos sanguíneos e leva de volta para o fígado. Tudo bem? Então, esse colesterol ele vai ser levado para o fígado e o fígado vai fazer o que com esse colesterol? Vai fazer a bile. E depois que o fígado faz a bile, ela vai lá para a vesícula biliar e vai ser liberada quando você comer gordura, para emulsificar a gordura. Tudo bem? Tá, por que eu coloquei esse alface aqui do lado? Primeira coisa, o alface, ele tem celulose. Concordam comigo? Lembra que eu falei com vocês que na parede celular dos vegetais tem celulose, que é um polissacarídeo estrutural? Lembra que eu falei disso? Então, quando uma pessoa come alface, essa alface, ela é absorvida pelo nosso corpo? Sim ou não? Essa fibra que tem na folha de alface, essa celulose, é absorvida? Não, não é absorvida pelo nosso organismo. E aí você me pergunta, professora, então quer dizer que eu como salada à toa? Eu tô sofrendo a vida inteira comendo salada, comendo alface à toa, por nada? Se não é absorvida pelo nosso organismo? Então eu tô comendo alface à toa. Olha só, a celulose, ela não é absorvida pelo nosso organismo, isso aí é fato. Só que se a alface não, se a celulose que está na alface, se ela não é absorvida pelo nosso organismo, ela acaba saindo pelas fezes, não é isso? Se a celulose não vai para o nosso sangue, então ela é eliminada pelas fezes, correto? Ok. Só que para essa celulose ser eliminada pelas nossas fezes, nós vamos precisar de bile, que está aqui, ó, guardada na vesícula biliar. Então, a gente come, vamos supor que a gente comeu uma bacia de alface, muita alface. A gente come alface. A celulose da folha de alface não é absorvida, então ela vai ter que ser eliminada pelas fezes. E quem é que vai ajudar a eliminar essa celulose pelas fezes? Vai ser a bile. Então, concorda comigo que quando a gente vai comendo muita alface, muita salada, a bile que está aqui na vesícula, ela vai sendo gasta? Concorda comigo? Vamos supor que essa vesícula estava cheia de bile. E aí você foi comendo alface, comendo muita celulose. Só que para a celulose sair nas suas fezes, a bile vai ter que sair da vesícula. Ou seja, quanto mais alface, quanto mais celulose a gente come, menos bile vai ter nessa vesícula. Concordam com esse raciocínio? Então, a vesícula, ó, tinha muita bile. Você foi comendo alface, ela vai diminuindo a quantidade dessa bile na vesícula. E aí, qual que é a importância disso? Quando a vesícula vai esvaziando, vai ficando sem bile, o fígado ele vai acelerar a produção da bile para poder armazenar novamente na vesícula, para conseguir colocar um novo estoque de bile. Só que outra pergunta que eu faço para vocês, como que o fígado vai fazer mais bile? Ele vai pegar também o colesterol dos vasos sanguíneos. Então, quanto mais celulose nós comemos, quanto mais salada e fibra nós comemos, mais bile é gasta da vesícula biliar, certo? E aí o fígado vai precisar fazer mais bile a partir do
colesterol que está nos vasos sanguíneos. Então é como se o fígado limpasse o vaso sanguíneo, retirasse o colesterol dos vasos sanguíneos para fazer mais bile cada vez mais, para poder colocar na vesícula biliar. Ou seja, quanto mais salada nós comemos, menos colesterol nós vamos ter nos vasos sanguíneos, porque o fígado vai precisar fabricar mais bile para guardar na vesícula biliar. Então, por isso que salada é tão importante para a nossa saúde. Claro que ela vai ter vitaminas, sais minerais, vai ter outras coisas, só que ela também é importante para quem tem problemas circulatórios. Tudo bem? Então, fica aí uma curiosidade para vocês. Então, essas são as funções. E nós temos também a sexta classe de lipídios, que são chamados de esfingolipídios. Esfingolipídios. Bom, eu falei para vocês lá no primeiro slide sobre lipídios que os neurônios, eles têm lipídios na sua composição. Então, aqui nós temos um neurônio, que é uma célula do sistema nervoso, e um neurônio precisa passar o impulso nervoso para o outro neurônio, de uma forma unidirecional. A transmissão do impulso nervoso vai de um neurônio para o outro. Só que para esse impulso nervoso não ficar disperso para todos os lados, os neurônios eles têm uma camada de lipídios. Essa camada de lipídios é chamada de bainha de mielina. Bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É um lipídio que está nos neurônios que vai ajudar o quê? Vai ser um isolante elétrico para poder o impulso nervoso passar de uma forma unidirecional para o outro neurônio, para essa carga elétrica não ficar dispersa, para o impulso passar de um neurônio para o outro de uma forma correta. Tudo bem? Essa bainha de mielina, que é esse lipídio, que é essa camada de gordura, é chamada de esfingolipídio, que é um tipo de lipídio mais específico dos neurônios, ok? Pessoal, aqui a gente já entra nas questões, mas eu quero parar por aqui. Registrem todas as informações, percebam que é um assunto um pouco complexo, com muitos nomes, mas antes de fazer essas questões, eu vou fazer uma revisão sobre esse assunto bem rápida, para vocês fixarem os nomes, os detalhes, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, mande para mim pelo WhatsApp, que a gente conversa melhor sobre qualquer coisa aí do assunto de lipídios. Então, bons estudos e até a próxima aula.